Muito bem, meus amigos, estamos de volta ao vivo pela TV Horizonte com nossas jogadas de classe. Agora também nós estamos usando a internet, fazendo de casa, cada um aqui na sua casa, né? Mas sempre atentos, trazendo para vocês o que há de mais importante no esporte, em especial no futebol e em especial no nosso futebol mineiro. Mas vamos dar fazer uma viagenzinha pelo Brasil, porque lá em Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, melhor dizendo, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter mais um Grenal na fase final do campeonato. Correto, gente? Exato. E é um Grenal decisivo, né, Orlando? Duplamente decisivo. Primeiro, porque ele vale o título do segundo turno do Campeonato Gaúcho. E segundo, porque nenhum dos dois grandes de Porto Alegre foi campeão do primeiro turno. O campeão do primeiro turno foi o Caxias, né? Que venceu o Grêmio. Então, o Caxias está na final do estadual. E quem não ganhar o segundo turno fica fora, obviamente, da decisão entre Grêmio e Internacional. É um duelo bastante decisivo. O Renato Gaúcho, com um trabalho aí de 4 anos, já consolidado, troca jogador e o time segue mantendo ali mais ou menos o mesmo padrão e o mesmo rendimento. E do outro lado, o Inter com o Cudê, que vai conseguindo se ajustar, pediu tanto para o time jogar num gramado decente, e tá certo o pedido dele, e quando teve isso, um bom gramado, ele venceu as duas, venceu agora com muita tranquilidade o Novo Hamburgo, então a expectativa é de um bom jogo e decisivo, né? Grenal pega fogo. Ô Guido, lá em São Paulo vamos ter mais o Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians foi se classificando na base de falhas dos adversários, não está jogando grande futebol, mas quem está jogando um grande futebol lá no Corinthians é o Ederson, que foi jogador do Cruzeiro, que saiu daqui brigado, a torcida começou a gozar o Ederson. É Ederson mesmo, né? Ederson. Anderson. Isso. Ederson. É Ederson. A gente confunde com Anderson, que é o técnico. Não pode uma coisa, outra coisa. Mas, enfim, está fazendo gols, já fez 2 gols agora, 2 ou 3 gols nessa fase final, lá no Campeonato Paulista. E me parece que, embora o Palmeiras tenha mais time, mas o Corinthians está me parecendo fadado a levar esse título. O que você acha, Guido? Eu acho que a disputa, assim como aqui, está em aberto, Orlando. Agora é interessante porque o Corinthians, a gente entra nessa fase de pandemia, break do futebol, com o Corinthians com o técnico praticamente saindo pelos fundos, né? O Thiago, que não conseguia dar jeito no time. E aí a gente tem essa volta e o Corinthians, surpreendentemente, que não é tanta surpresa, é trabalho, com uma nova cara, com um novo futebol, mostrando que vem mostrando, ele chega a uma final. E tem uma coisa, né, Orlando? O time, quando chega, apesar de ser o Palmeiras, outro time de caminho, o Corinthians, quando chega para ganhar. O Caio, nosso amigo Alan, falava de favoritismo, e mesmo com o Palmeiras tendo um elenco mais bem visto, eu acredito que o Corinthians leva mais um título paulista. E lá no Rio de Janeiro, Caio Caldeira, lá no Rio, técnico novo, Flamengo, que será o adversário do Atlético no domingo, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, porque está sendo esperado um jogaço de bola, né? De um lado, o Flamengo com suas estrelas, do outro lado, a presença do Sampaoli, acima de tudo, né? Expectativa muito grande. Mas e aí? Como é que você vê o futebol carioca hoje? Bom, é importante destacar, né, que o Flamengo contratou um novo técnico, o Domenech Torrent, que era auxiliar de Pepe Guardiola, trabalhou junto com o Guardiola em grandes clubes, mesmo que como auxiliar. E o curioso desse confronto é que o Domenech e o Jorge Sampaoli, eles vêm da mesma escola, né? Que é o que a gente chama de jogo posicional, o jogo em que os atletas precisam estar na posição, a bola vai à posição, então a posição vai à bola, tem algumas características interessantes que a gente pode abordar depois. A dificuldade, talvez, né, que é um jogo que demora o atleta assimilar, é diferente do que alguns comentaristas eu tenho visto dizer, é um jogo diferente do Jorge Jesus, é uma outra metodologia, um outro modelo de jogo, então eu acho que o Flamengo vai precisar de um tempo para assimilar essa nova ideia, para poder colocar em prática. Acho que domingo a gente ainda não vai ter muito de Domenech Torrent no time do Flamengo, ao contrário do Atlético, que é o Jorge Sampaoli, já com o jogo posicional um pouco mais afiado. Muito bem, meus amigos, Chico Sá Veículos. Chico Sá Veículos, 30 anos de mercado, hein? Aceita ser usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Sá Veículos, fica localizada na Avenida Francisco Sá, número 700,
no simpático bairro do Prado, como eu sempre disse. Você pode acessar o site, né? www.chicosá.com.br www.chicosá.com.br ou ligue para lá, 3371-2501, 3371-2501. Quero lembrar aqui que tem uma promoção lá para esse mês dos pais, né? Que é agora, domingo. Presta atenção, Hyundai HB20 1.0, completíssimo, 2019, é um carro super novo, apenas R$ 36.900. Tá um prêmio, viu? Tá um presentaço pro papai aí, ó. R$ 36.900. É um veículo super novo, divide a sua entrada em até 12 vezes. A entrada, hein? Até 12 vezes, tudo isso no cartão de crédito ou nos cartões de crédito. Faça uma visita a Chico Sá Veículos. Bom, vamos falar do Clube Atlético Mineiro neste bloco. Eu chamo o nosso Fábio Vital, que esteve, inclusive, hoje participando da apresentação do mais novo contratado. De volta, o Mariano, não é isso, Fábio? Depois de uma passagem, a primeira em 2008, antes vou só trazer a informação que ficamos devendo, a arbitragem divulgada pela federação. O árbitro principal, Orlando e amigo, será o Felipe Fernandes de Lima, auxiliar número 1, o Celso Luiz da Silva, auxiliar número 2, o Pablo Almeida Costa, o quarto árbitro, Paulo César Zanovelli, e o VAR é o Igor Júnior Benevenuto. Pois é, acompanhei pela manhã hoje a entrevista coletiva, que agora é virtual, né, um novo procedimento do clube. A gente conecta, como estamos agora, no Jogada, com a assessoria do Galo, e a entrevista aconteceu assim, de maneira virtual. E o Mariano foi muito perguntado sobre a condição física dele, Orlando. Ele disse que ficou alguns dias parado, né, no intervalo da viagem para o Brasil, mas que já teria, pelo menos por um tempo aí, fosse 45 minutos, meia hora talvez, condições de ajudar já o Atlético. O nome dele está no bid, ele já pode reestrear pelo Atlético, já amanhã, se for o caso, e a expectativa é essa. É um lateral muito agudo, ele reúne algumas características interessantes, trabalhou com o Sampaoli no Sevilha, e por essa razão foi uma indicação do Sampaoli. Está muito animado, se mostrou feliz com a chegada ao Atlético. Eu acho que vai acrescentar muito. O que pode também indicar que o Guga possa ser negociado. Eu acho que essa é a tendência agora. Então vamos aproveitar, vamos ver o que o Mariano disse pela posição de laterais no Atlético. Fala aí, Mariano. O Atlético tem os dois laterais muito bom, não é à toa que estão aqui. Estou chegando, né, para brigar com eles, com certeza. Eu tenho essa consciência que eu tenho que fazer o meu melhor, vou ter que treinar bastante. Não tem vaga certa aqui, não tem o titular. Então, não só aqui, como os outros clubes que eu passei também. E creio que os dois laterais também, né, que aqui estão, têm essa consciência, sabe que no futebol é assim. Você não pode dar mole, que pode chegar outro, ou se você acha que está bem, você está acomodado, isso vai te atrapalhar uma hora ou outra. Então, esse é o meu modo de pensar. Temos que trabalhar para ajudar o Atlético, né? Nosso objetivo é ajudar o Atlético, é ser campeão. Então, se nós, não só nós, no caso, laterais, e sim toda a equipe, colocar esse pensamento, ter esse pensamento de ajudar um ao outro, com certeza vamos sair campeões aí. E questão de individual, claro que eu mudei bastante de 2008, já passaram muito tempo, né? E na Europa você aprende muitas coisas. Eu aprendi a questão da marcação também, né? Que eu saí na época do Fluminense, o meu forte era o ataque, para estar atacando, e na França, quando eu cheguei, eu tive que aprender a defender, porque lá joga com uma linha de 4. Na Espanha eu tive mais esse lado de atacar, porque no nosso jogo lá, com o Unai Emery, antes do São Paulo, ele usava muitos laterais. E aqui eu vou chegar para fazer o meu trabalho, que é o meu forte é atacar, ofensivo. E claro que, pensando na defesa também, tentar ajudar em nossos zagueiros, os nossos volantes, e trabalhar, e treinar muito para que a gente conquiste nossos objetivos. Você vê que o Mariano chega
para mostrar futebol, né, Fábio? Diferentemente do que fez na última passagem para tentar pagar aquela marca, né? Saiu muito mal, né? Foi um dos pivôs aí de uma grande polêmica no Atlético, fugiu da concentração, uma confusão tremenda. E é um jogador, pelo discurso, Guido, companheiros, para quem assiste o jogado, me pareceu um jogador mais maduro, que é natural, né? Essa tendência de que o jogador amadureça, de que ele evolua taticamente, tecnicamente. E é um pedido do Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli já conhece bem o Mariano. Eu acho que é um Mariano muito diferente daquele que deixou o Atlético lá em 2009. Com certeza. É um outro Mariano, como você falou, Fábio, em todos os aspectos possíveis. O próprio jogador explica a mudança tática pela qual ele passou, primeiro na França, sendo obrigado a marcar mais, e depois voltando a ser utilizada a sua virtude ofensiva lá no Sevilha, com o Naemery antes do Sampaoli, que passou por lá. Então, é um cara que vai voltar com uma bagagem tática muito grande, de 10 anos de Europa, com uma outra cultura. E aqui eu não estou falando em desmerecimento da nossa cultura, estou dizendo de agregar valores, culturas diferentes, por ele ter passado em vários países da Europa, né? Jogou na França, jogou na Espanha, estava jogando agora na Turquia, e com boa performance. Ele estava atuando bem no Galatasaray também, não era titular absoluto, não jogava todos os jogos, mas até uma cultura da Europa mesmo, de girar mais os jogadores, mas vinha atuando. Foi uma opção de retornar ao Brasil até do jogador, e ele chega, ao que tudo indica, para ser o titular do Sampaoli. E muita gente estava pensando que o Mailton com isso ia ser escanteado. Acho que não. O Mailton vai ter as suas oportunidades ali, aos poucos, e é muito provável que o Guga seja mesmo vendido com o Mariano titular e o Mailton na posição de suplente. Pessoal, e lembrar também que o Mariano tem uma característica de jogar por dentro, né, como meia, assim como o Guga tem feito em alguns jogos. Então, acho que é uma característica do jogo do Sampaoli, né, de dois extremos abertos, no caso do Savarino e o Keno, e os laterais jogando mais por dentro. Muito bem. Nós vamos então para o rápido intervalo. É um pequeno problema aqui, isso acontece ao vivo, é naturalíssimo. Nós vamos para o rápido intervalo, meus amigos, e voltamos daqui a pouquinho com a sequência do Jogadas de Classe pela sua TV Horizonte e pelas redes sociais. Até já!